Agricultura BR de volta e trazemos em destaque agora informações a respeito do desenvolvimento do estado de Mato Grosso do Sul, passando pela logística, produção de grãos e de carnes de pequenos, médios e grandes produtores. Vamos falar também de incêndio na região do Pantanal e muito mais. Para falar sobre esse tema, eu recebo em nossos estúdios o secretário do governo, Eduardo Riedel, nosso convidado nesta tarde de quinta-feira. Eduardo, obrigado pela participação mais uma vez aqui no Canal do Boi, na Agricultura BR. Seja bem-vindo. Obrigado, Fabiano. Eu que agradeço a presença aqui na Agricultura BR. Sempre uma honra estar aqui com vocês. Obrigado. Vou começar falando sobre um tema que tem agitado bastante o país, porque temos tido algumas soluções melhores em relação à logística. Isso eu falo desde a região norte do país, saída de produtos no Mato Grosso via os portos do Arco Norte, e aqui no Mato Grosso do Sul, boas propostas que estão sendo encaminhadas, principalmente em relação a linhas de ferro, saindo de Maracaju e também indo para São Paulo e outros destinos. Como é que isso tem funcionado, secretário? Fabiano, a gente sempre entendeu a logística como essencial para a competitividade de um setor que é um dos principais para a economia do Mato Grosso do Sul e do Brasil, né, que é o da produção agropecuária, industrialização. E nós sempre perdemos espaço justamente na dificuldade logística. E aqui no Mato Grosso do Sul, nós enxergamos algumas oportunidades e fomos buscar. A exemplo, primeiro, nas hidrovias, nós temos 2 rios nas laterais do estado, leste e oeste, Paraná e Paraguai, e acionamos os portos do rio Paraguai. Esse foi um trabalho longo, intenso, que junto com a Bioceânica, ela cria um diferencial muito importante para a exportação de grãos, principalmente, e importação de alguns insumos de matéria-prima via barcaça vindo lá de baixo, do sul do continente, e é uma oportunidade importante que já está em acontecimento, em andamento. E a outra é a reestruturação dessa malha ferroviária que você mencionou, que ela é fundamental. Esse é um trabalho de muita dedicação do próprio governador, junto ao ministro Tarcísio, porque havia necessidade de reformar a concessão desse trecho que a gente chama da Ferroeste, que vem lá de Bauru, Três Lagoas, Campo Grande, vai até Corumbá. E liga, ontem mesmo nós tivemos uma reunião com o embaixador da Bolívia, liga com a ferrovia que cruza a Bolívia e vai para os portos do Chile, ou do Peru, mas no caso a linha mais interessante é para os portos do Chile. E a gente precisa renovar essa concessão, o governo federal fazer isso, e necessitava a renovação do tramo paulista, que foi feito, que é Bauru para baixo, até o porto de Santos, que vai ser aplicado um volume importante de recursos na duplicação daquele trecho. Aí você conecta o Mato Grosso do Sul, tanto para o Pacífico quanto para o Atlântico. E outra importante iniciativa que nós estamos fazendo junto com o governo do Paraná é a ferrovia que você mencionou, saindo de Maracaju, indo para Cascavel via Guaíra, passando por Dourados, por Naviraí, toda aquela região do centro-sul do estado, principal região produtora de grãos, e ligando com o porto de Paranaguá. Veja que são eixos logísticos que se formam e que dão extrema competitividade para a nossa produção. E por que Maracaju? Porque Maracaju você tem a conexão com a Malha Oeste, com essa Bauru-Corumbá. Você tem o tramo que sai de Campo Grande, vai até Ponta Porã, passando por Maracaju, e ali você tem um ponto de encontro entre essas duas iniciativas. Então, essa malha Bauru-Corumbá, ela historicamente ela era para transporte, principalmente de minérios. Sim, a partir desse momento, com esse ramal passando por Maracaju, ela ganha podendo chegar até Santos, ganha uma relevância muito maior. Sem dúvida, até porque hoje você tem minérios, você tem combustíveis de vinda das refinarias de São Paulo, você pode trabalhar com fertilizantes, tanto da vinda da Bolívia quanto do Porto de Santos. Então, o importante para a ferrovia é o volume de carga, e esse volume de ida e volta de maneira constante é o que viabiliza a possibilidade de ferrovia. O minério de Corumbá é extremamente importante, e aí precisa da modernização dessa ferrovia para ela fazer frente a toda essa necessidade. E é interessante porque
o Mato Grosso do Sul tem passado por um crescimento muito grande nas áreas agrícolas e isso tem demandado cada vez mais uma estrutura logística, porque os volumes são muito grandes, tanto de vinda de insumo quanto de exportação de produtos. E nesse sentido, as ferrovias são um instrumento extremamente necessário para a nossa competitividade, para o nosso desenvolvimento. Essas ações, nas duas ferrovias que você citou, secretário, tem envolvimento, no caso do Estado do Paraná, com o governo do Estado do Paraná, em relação à ferrovia Corumbá-Bauru e a sua sequência, Estado de São Paulo e governo federal. Exatamente. Na verdade, a concessão do trecho que atravessa o Mato Grosso do Sul, ela é já feita e precisa de uma renovação para o investimento, porque senão nenhum privado vai colocar esse investimento. E o Ministério da Infraestrutura, o ministro Tarcísio, está diretamente envolvido nesse processo e teve agora a renovação da concessão lá do tramo paulista. E isso viabiliza a nossa aqui. Então a gente vem acompanhando, discutindo isso no TCU, no Ministério, com as empresas envolvidas e interessadas nesse processo. E a partir do momento que definiu a situação em São Paulo, abre-se essa oportunidade, essa janela para avançar aqui. E no caso da Ferroeste, Maracaju, Paraná, Porto de Paranaguá, é com o governo do Paraná que fez uma concessão da propriedade que eles têm lá no trecho do Paraná, parte é privado, parte é concessão, e já pedimos o EVTEA, o conjunto de todo o trajeto da ferrovia para poder fazer a concessão integrada dela. Esse é um trabalho que o governo do Estado de Mato Grosso do Sul está fazendo com o governo do governador Ratinho. Muito bem, secretário, uma revolução em termos de logística para o Estado do Mato Grosso do Sul. Tem uma ótima localização geográfica, se pensar também no meio do Brasil, mas sempre teve problemas com a questão logística. Secretário, vamos mudar de assunto agora, porque nós vamos falar agora a respeito de culturas ou cadeias produtivas que não são as tradicionais que são trabalhadas no Mato Grosso do Sul, que é muito tradicional na cadeia produtiva da carne bovina, na soja, no milho, que estão aí ligadas. Mato Grosso do Sul tem conseguido desenvolver outras cadeias produtivas, como de suíno, de peixes, frangos e outras culturas que estão sendo trabalhadas no campo, secretário? Isso, Fabiana. Esses dias até eu participei de uma live com o ex-ministro amigo Roberto Rodrigues, deixo aqui um abraço a ele, e ele falou uma coisa que é bem verdade. Ele falou, olha, o Mato Grosso do Sul, ele precisa avançar cada vez mais na agregação de valor, na transformação. E essa é uma diretriz central nossa, por entender que essa modificação da matriz de produção, ela agrega muito em trazer empregos e renda e riquezas para o Estado. E a gente tem feito um trabalho muito forte nesse sentido. E aí a gente tem visto o crescimento e o desenvolvimento da atividade avícola, da atividade de suínos, falando em carnes, de pescados. E como que se fez isso? Vindo as cooperativas do Paraná para cá, trazendo indústrias de processamento, dando incentivos a toda a cadeia produtiva, porque nós temos condição de formação de matéria-prima, de pessoas qualificadas, de clima adequado. Então é uma questão de encaixar os atores dessa cadeia produtiva para se formar isso de uma maneira robusta, que é o que a gente vem fazendo. E aí alguns exemplos. Suíno, nós estamos com investimento de multiplicação de matrizes em Rio Verde, um projeto muito grande de expansão da Aurora. Nós temos aqui a cooperativa Alfa em Sidrolândia, vindo também com um projeto grande, e o FCO é um importante instrumento de crédito para essas iniciativas. Nós temos a duplicação do abatedouro da Seara em Dourados. Então veja que iniciativas que nós fomos buscar com as empresas privadas, elas vão se formando e impulsionando a atividade desde o produtor, seja ele de que tamanho for, pequeno, médio, ou projetos maiores, até industrialização, que gera muita agregação de valor ao nosso produto. Isso está acontecendo em aves e isso está acontecendo em peixes. Nós temos um potencial hídrico no estado e de produção de pescados muito positivo. Um dos maiores projetos de pescados do Brasil está aqui no Mato Grosso do Sul, lá em Silvíria, e tem dado um resultado fantástico. E outros estão vindo. Então, essa capacidade que o governo tem de promover incentivo e atrair esse capital, dando todo um ambiente de negócio mais ágil, mais rápido, licenças ambientais com responsabilidade, tudo isso
faz com que o Mato Grosso do Sul tenha uma carteira de investimento muito importante, e principalmente num momento tão difícil aí da vida nacional para o nosso desenvolvimento. Você falou desse momento difícil para a vida nacional, tem atingido evidentemente a maior parte dos brasileiros e principalmente nas áreas urbanas, secretário. No campo, para produtores rurais, para quem trabalha com a produção rural direto ou indiretamente, você acredita que esse impacto foi menor? Falando claramente da pandemia e do Covid? Sim, eu acredito que sim, né? A gente atravessa um momento, e isso é global, não é só no Mato Grosso do Sul ou no Brasil, um momento importante para a agricultura, pela necessidade que as pessoas têm de se alimentar com qualidade e com originação, né? Nós assistimos o que aconteceu na China, nós estamos acompanhando a evolução da Índia, crescimento de renda, volume gigantesco de pessoas sendo inseridas na capacidade de consumo de uma alimentação melhor, e isso requer e forma uma demanda extremamente robusta. E o Brasil é dos poucos países que responde rapidamente a isso. E isso se refletiu no preço das commodities de uma maneira geral. Para falar de soja, de milho, da pecuária de corte, de leite, de alguns dos produtos grandes em relação à produção brasileira e que tem alimentado aí boa parte do mundo. E isso, consequentemente, melhora a capacidade de geração de renda do produtor, dos seus colaboradores, de toda a cadeia produtiva, das empresas que estão envolvidas nesse processo. Não à toa, a participação do agro no PIB brasileiro ela é muito expressiva, na balança comercial nem se fala, porque nós temos um volume de exportação bastante robusto, e na geração de emprego. Então, a pandemia ela trouxe uma série de problemas para alguns setores da economia, serviços principalmente, mas o agro ele vive um momento importante e foi menos afetado. Todos foram, de certa forma, de uma maneira ou de outra, mas em função dessa conjuntura global de alimentos, o agro foi menos afetado. Secretário, você colocou 2 pontos aqui a respeito do desenvolvimento do agronegócio e também das cadeias produtivas no estado de Mato Grosso do Sul, que vem de impacto ao que eu vou te perguntar agora. Tem uma pesquisa recente publicada pela Embrapa e que trouxe muita preocupação para quem teve acesso, que diz o seguinte, secretário: nos próximos 20 anos, quase a metade, 48,9% de produtores rurais devem deixar a atividade, porque não têm conseguido acompanhar os avanços tecnológicos, aquilo que está sendo trabalhado, e isso ocorre principalmente entre médios e pequenos produtores, ou quem tem médias e pequenas propriedades. É claro que a citação dessas cadeias produtivas sendo desenvolvidas traz uma solução, começa a desenvolver alguma solução para isso. Como pensar modernizar esses produtores rurais que estão nessa situação, que podem sair do mercado em 20 anos? Fabiano, o que eu vou falar aqui pode até ser um pouco polêmico, né? Mas é um aprendizado que eu tenho e que eu tive, né, estudando e vendo um pouquinho o que aconteceu no mundo inteiro. E eu acho que no Brasil não vai ser diferente. Às vezes a gente tem um senso de preservação de um status quo, ou fala assim, vamos aumentar a participação do número de produtores rurais em termos da população. É inexorável a diminuição da população rural no Brasil e no mundo. Se nós temos 15% da nossa população hoje no campo, ela vai diminuir para daqui a 15, 20 anos sermos 5%. É uma tendência natural do ser humano e da humanidade irem para as cidades. Isso aconteceu na década de 70 com o êxodo rural e cada vez mais, quando as pessoas vão ganhando educação, vão ganhando capacidade de trabalho, principalmente nessa nova economia, é natural que elas migrem para buscar uma melhor condição de vida. E, por um outro lado, esse contingente de produtores que tem dificuldade de absorver as tecnologias e ficarem competitivas, elas vão perdendo capacidade de se manterem naquela situação. Então, é uma situação de mão dupla nesse sentido, que a tendência é com que pessoas saiam do campo e vão para a cidade. A China tem 50% da sua população no campo. Ano passado, pela primeira vez, essa curva se inverteu e está diminuindo também a população. 300 milhões de pessoas nos próximos 10 anos vão sair do campo para a cidade. E lá vai ficar 40, 30, 20. E vai chegando a tecnologia e dando competitividade para esse setor produtivo.
a indústria perde pessoas ou demanda menos pessoas de trabalho para a capacidade tecnológica que chega substituindo pessoas. Novos empregos surgirão. E no agro não é diferente disso. Então a gente tem que olhar tudo isso com a responsabilidade de tentar fazer com que a propriedade e o proprietário, independente do tamanho, ele seja competitivo. E você faz isso com educação, capacitação e capacidade de crédito. Você não pode achar ruim, às vezes a pessoa foi para a cidade. Ela foi às vezes porque tem uma condição melhor de vida. E porque às vezes ela não conseguiu fazer a absorção de um pacote de tecnologia que lhe desse competitividade. Então, a gente tem que olhar esse cenário e é preocupante quando a pessoa é expulsa, entre aspas, daquela situação, que ela não quer ir, ela é obrigada a sair, ela perdeu a condição que ela tinha, a capacidade que ela tem de produzir. E a Embrapa tem razão quando mostra claramente essa trajetória, porque ela conhece muito bem o arcabouço de tecnologias existentes e que muitas vezes não é adotado o básico. Então nós temos que convergir pesquisa, universidades, extensão rural, todos para aumentar a competitividade do microprodutor ao grande produtor. Não é porque é grande que não vai sair da atividade. Muitos vão sair da atividade. E não é porque é pequeno que vai sair também. Isso depende da capacidade de adoção de tecnologia e de gestão do seu negócio. E vai diminuir. Não sei se essa é boa ou má notícia, mas vai diminuir porque é um processo natural das sociedades que vão evoluindo. E o Brasil está evoluindo. Muito bem, secretário. Secretário, nós podemos conversar, inclusive, sobre esse assunto específico por muito mais tempo, mas está acabando o nosso tempo geral aqui do programa e eu tenho que tocar nesse assunto, até porque eu já trazia na abertura do programa o Instituto Nacional de Meteorologia. Está chovendo no Mato Grosso do Sul, chove também na maior parte do estado do Mato Grosso, e o INMET está trazendo uma previsão de chuvas até o próximo dia 20 de outubro, que no caso do Mato Grosso do Sul vai ter entre 80 milímetros até 100 milímetros de chuva atingindo todo o estado, mas principalmente o centro-sul do Mato Grosso do Sul. E aí entra a questão de começar a ter um cultivo de soja, evidentemente que é o nosso negócio aqui, mas também dá uma acalmada na situação dos incêndios no Pantanal, secretário. Chuva abençoada. Estava chegando aqui, comentei com você, que bom sentir a chuva no lombo, né? Muito, muito bom, importante, um ano que se estendeu aí esse período de seca. A gente tem que lembrar que o Pantanal passou pela maior seca dos últimos 47 anos. Isso é extremamente agressivo, né, para aquele ambiente, um ambiente de muita massa seca, e se sobrevoando os rios, os curichos, o Pantanal como um todo. É incrível como o nível da água abaixou e secou várias vazantes, enfim, é um ambiente que é assustador até de ver por condições naturais, né, e a chuva ela é extremamente bem-vinda. Além de dar o início à nossa safra aí, com vontade, também é atenuante para toda essa questão das queimadas que a gente vem vivendo. Por parte do público, nós temos que nos preparar cada vez mais para enfrentar essas situações das queimadas, que é um processo natural, né, da história do Cerrado brasileiro e do Pantanal, que você tem períodos cíclicos de maior cheia, maior seca, com fontes de origem desse fogo de diversas maneiras. Também dá um programa específico, eu não quero me estender, mas o que nos compete é estar sempre discutindo com os moradores do Pantanal e com a capacidade do governo de fazer frente para minimizar e atenuar esses problemas de incêndios. Né? A gente fez uma força-tarefa aqui no estado, junto com o governo federal, extremamente vigorosa. Foi uma operação, não quero dizer, foi uma operação de guerra. Né? O almirante Guida, lá do 6º Distrito Naval de Ladário, que comandou toda essa operação, chegaram até mais de 400 homens sob seu comando, 5 aeronaves, fazendo o combate direto. E falar, não, estamos trabalhando na educação das pessoas, seja do ribeirinho, seja do produtor, mas seja do acidente com a rede elétrica, seja da geração espontânea, naquele ambiente do Pantanal que acontece. Tem N situações. A grande questão é a condição, né, climática que propiciou esse fogo na intensidade que foi, como acontece em diversas partes do mundo, né? Na Califórnia, na Nova Zelândia, na Austrália, enfim, várias partes aconteceram e acontecem situações como essa. A gente tem que estar cada vez mais preparado para esse combate.
Tá certo, secretário. Agradeço sua participação aqui no Agricultura BR, no Canal do Boi. Eu que agradeço, Fabiano. Sempre um prazer vir aqui conversar com vocês e me colocar à disposição para a gente bater um papo sempre que possível. Um grande abraço.